Eu sou Samira Cardoso, sou CEO aqui na Layer Up e hoje eu vou fazer o nosso primeiro episódio de Insights, que vai funcionar comigo aqui, tomando conta dessa mesa e compartilhando algumas ideias sobre o tema liderança. E a ideia desse episódio é trocar um pouco de algumas das experiências que vivi. Eu sempre troquei isso com o nosso time. Liderar pessoas é talvez o maior desafio que eu tenho profissionalmente. Então, teve um dia que eu acordei, escrevi algumas coisas, coloquei as ideias no lugar e é um arquivo que me ajuda muito em relação à liderança. Eu falei, por que não fazer um episódio de insights aqui no Layer Talks, compartilhando essas ideias, essas anotações, e eu tenho elas aqui e vou trazendo aqui ponto a ponto para vocês. Então, a primeira é sobre assumir a responsabilidade sobre tudo. Tem um ponto da liderança que eu acho que eu coloco isso em primeiro lugar porque eu enxergo isso como a parte mais importante. Se alguma coisa está dando errado no seu time, se você está fazendo uma estratégia, se você está fazendo a gestão da operação de uma equipe e você é líder dessa equipe e algo deu errado, assuma essa responsabilidade. A culpa é sua. Normalmente o que a gente faz quando a gente não tem tanta maturidade de liderança é culpar o profissional que estava fazendo aquela ação. Mas por que ele não pode ser culpado sozinho, né? Por que você tem que assumir a responsabilidade? Porque no final das contas o time é seu. Você delegou, você pensou no projeto, você distribuiu as ações, você deveria ter dito que ele tem que fazer. Ah, mas eu já esperava que esse profissional soubesse fazer o que tinha que fazer, porque eu achei que ele estava preparado. Se você achou isso e ele não estava, mais uma vez, a responsabilidade é sua. Você achou que ele estava pronto, como líder você não entendeu que ele ainda não estava, ou que ele não está tão comprometido quanto você gostaria que ele tivesse. Então eu sempre penso e sempre coloco isso no meu dia a dia. Se tem alguma coisa dando errado na Layer, a culpa é minha. Se tem alguma coisa dando errado em algum time específico, a culpa é minha que não orientei bem o gestor desse time e a culpa é do gestor desse time que não orientou bem o time dele. Liderar é assumir responsabilidade e de alguma forma a gente precisa fazer isso, inclusive externamente. Então, internamente a gente diz isso pro time. A culpa é minha, eu não te orientei bem, eu criei uma expectativa em relação a você que talvez você não esteja pronto para assumir. Vamos lá, vamos retomar isso. E aí a gente realinha como que vai ser o nosso processo. E externamente, se você atende clientes, por exemplo, também é importante que você pense em proteger a sua equipe. Em vez de chegar lá no cliente e falar, olha, desculpa, o fulano de tal errou. Você tem que dizer assim, olha, desculpa, eu errei. Eu imaginei que tal coisa fosse sair melhor e não saiu do jeito que eu esperava. Porque você protege o seu time, senão as pessoas ficam com receio, só querem trabalhar com você e não querem trabalhar com o seu time. Porque fala, o fulano, quando eu tô trabalhando com ele, erra. Então eu preciso do líder, do dono dessa empresa aqui na mesa para resolver os meus problemas. Então, primeiro ponto sobre liderança, e que eu acho que eu coloco em primeiro lugar, porque eu realmente acho que é um dos mais importantes, é assuma a responsabilidade sobre tudo. O erro é sempre do gestor, sempre. O segundo ponto é que, apesar de o erro ser sempre seu, você não pode se contentar em ter um time médio. Então, você tem que exigir do time que ele tenha uma boa performance. Porque senão, quem é médio é você, certo? Se a responsabilidade é sua, se o time faz, ficou bom, mas não tá excelente, não tá legal, mas o pessoal tá fazendo. Eu tenho uma analogia que eu gosto bastante de usar, que é a seguinte. Imagina que você quer ser um grande músico. Você é um profissional e quer ser um excelente músico. Um músico ter uma banda muito grande, famosa, bem estruturada. Não necessariamente famosa esse significado de sucesso, mas enfim, acho que a ideia é ser um músico muito proficiente, né? Muito virtuoso. E você aprende a tocar uma música, sei lá, 3 notas no violão, o ritmo vai bem, você tá tocando bem essa música. Aí o seu líder fala, tá bom, ele já tá tocando, já toca bem, essa música é legal, diverte as pessoas, eu não tenho que exigir mais dele.
não tenho que pedir mais. Afinal, já conseguiu chegar até aqui, tão complexo aprender a tocar violão e a tocar 3 notas e a ter um ritmo bom. A grande maioria das pessoas nem chega perto disso, mas isso nem chega perto de ser um grande músico também. Então, o time, ele precisa ser exigido. A gente, às vezes, fica com um certo melindre ou até, assim, querendo ser muito querido pelo time, ser o melhor amigo de todo mundo, ser carinhoso com as pessoas. Eu acho que vale, né, ter o respeito e falar, olha, que legal, você chegou até aqui, já tá indo muito além do que a maioria das pessoas vai, mas ainda tem um grande caminho a seguir, ainda tem muito mais para você aprender, ainda tem muito mais para essa operação que você faz, para essa função que você faz, ser brilhante, ser genial. E as pessoas, pelo menos eu me coloco nesse lugar, eu falei aqui, né, são 24 anos de carreira, e desses 24 anos, 15 eu não fui líder. Eu fui liderada por alguém. Eu estava dentro de uma equipe que eu tinha gestores. E o que eu mais queria era me desenvolver. Era poder, em algum momento, assumir uma cadeira de liderança de forma a ter confiança em que eu sou uma boa líder. Então, se alguém quer chegar nesse ponto, você como líder tem que desenvolver e você tem como exigir, você sabe o que mais é possível fazer. Então, você não pode esperar que seu time seja médio, porque se ele for médio, você vai ser médio. Né? Você vai assumir a responsabilidade sobre tudo, que é o primeiro ponto, e o segundo ponto é o que o seu time desempenhar representa o seu próprio desempenho. Então, exija que o seu time vá além, elogie, né? Seja grato, compartilhe as vitórias, mas sempre olhe para os pontos que precisam melhorar e sempre cobre a melhoria de todas as pessoas. A gente sabe do potencial que as pessoas têm. O terceiro ponto é: você é o espelho. É que nem uma relação de pai e filho, de mãe e filho, enfim. É uma relação parental. Você é o espelho. Não adianta o que você fala para as pessoas fazerem e imaginar que elas vão assumir isso como verdade. O que você faz, elas vão assumir isso como verdade. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que espera que seu time, numa reunião, seja pontual, você tem que ser pontual. Se você espera que seu time abra a câmera, converse com o cliente, seja simpático, trate as pessoas bem, primeira coisa, você tem que fazer isso. Com ou sem o cliente, ali dentro da empresa, você tem que fazer isso. Você é o espelho da sua equipe. Acho que esse é simples, a gente não precisa ficar muito tempo nesse tema. O terceiro não, que o terceiro foi você é espelho. O quarto ponto é: não fuja de conversas difíceis. Sabe a coisa do médio que eu falei aqui? Tem muitas situações que a liderança precisa eventualmente parar e conversar com a equipe. E às vezes essas conversas são difíceis de ter. São conversas que, eu gosto tanto do fulano, ele é tão legal, ele é uma pessoa boa que eu admiro, mas tal ponto não tá indo bem e eu preciso falar isso pra ele. Ou tal ponto tá longe da expectativa e eu preciso ter essa conversa com ele. Se a gente não consegue ter conversas difíceis, a gente dificilmente vai conseguir desenvolver a nossa equipe. E às vezes ter conversa difícil é simplesmente dizer, olha, a gente vai precisar ter uma conversa hoje que não é uma conversa fácil, não é tranquilo para mim, mas tem alguns pontos que a gente precisa alinhar, que a gente precisa sintonizar que não tá indo bem. E trocar essa ideia e ouvir, né, claro, a opinião do outro, entender qual que é o ponto de vista, mas não fuja. Quanto mais a gente foge de dar um feedback, e às vezes a gente fica esperando a hora do feedback, né? Não tem hora do feedback, aconteceu a situação, não tá legal, eu preciso ter uma conversa difícil. E aí eu vou, sento, respiro, falo com todo respeito, com pontos que são racionais, né? Não o que eu senti, o que eu acho, o que eu desejo, mas o que eu vi, a situação, como foi, qual que é o melhor caminho. E aí eu faço esses alinhamentos com o time. Não dá para fugir disso. O próximo ponto é que para você ser ouvido, e esse é o ponto, você como líder precisa ser ouvido.
Só que só tem um caminho para as pessoas te escutarem. Não é na rispidez esse caminho, sem dúvida nenhuma. Para que as pessoas te ouçam, você precisa se importar com elas e conseguir falar tudo o que você tem para falar de uma maneira que seja muitas vezes objetiva, para ficar claro, olha, é isso assim, assim, assado, mas você não precisa ofender as pessoas, magoar as pessoas, destratar as pessoas, muito pelo contrário. Às vezes você tem que ser objetivo, para que as pessoas te ouçam. Olha, eu tenho essa autoridade, eu conheço esse ponto aqui. Mas isso não precisa envolver uma voz alta, uma agressividade na voz, um momento de exaltação. Senão as pessoas não vão te ouvir, senão as pessoas vão olhar para você e vão falar, putz, maluco, ó lá, tá gritando. E às vezes você só precisa dar um direcionamento de forma objetiva e que elas entendam esse direcionamento. Então, para ser ouvido, não dá para ser ríspido. Essa é a mensagem. O próximo ponto, que esse eu não gosto, confesso aqui para vocês, mas independente de gostar ou não gostar, por experiência, de forma empírica, eu aprendi que muitas vezes a gente precisa repetir e repetir e repetir os alinhamentos que a gente faz, os valores que a gente está perseguindo com os nossos colaboradores e com a nossa empresa. Repetir. Ah, mas eu já falei tal coisa pro Joãozinho que ele tem que fazer assim, assim, assim. Você vai ter que falar isso muitas vezes. Você vai ter que repetir quais são os valores que você enxerga como fundamentais. Por exemplo, lá na Layer, a gente fala muito de olhar para o resultado do cliente. Então, essa é a nossa premissa. Tá gerando resultado? Não adianta falar, eu tô fazendo tal coisa, eu tô fazendo tudo que tem para fazer. Tá gerando resultado? Qual é o resultado do cliente? É isso mesmo que a gente tem que continuar a fazer? E esse é um mantra que a gente repete, às vezes, até pra gente mesmo, né? Eu preciso ouvir, estou trazendo resultado? Eu tô olhando para isso? Quais são os números que eu tô vendo aqui que me garantem que eu tô no caminho certo? Minha operação é data-driven? É outro ponto que a gente bate muito. Estamos entregando de forma excelente? A gente está entregando o melhor que a gente tem? É outro ponto que a gente bate muito. Então, quais são os seus mantras? Você vai ter que repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Tem alguns que eu repito há 10 anos. E talvez enquanto eu for líder da Layer, eu vou seguir repetindo. Porque é isso, não tem jeito. Ser líder é muitas vezes reforçar, reiterar aquilo que você acredita. Para você mesmo não se perder e para as pessoas que estão sendo lideradas por você também entenderem o caminho, a direção. Eu sempre imagino muito o líder como aquela pessoa nas provas de remo que fica bem na ponta do barco, dizendo mais rápido, tal velocidade, desacelera, sabe? Então, o líder, ele fala, ele se comunica, ele repete. Não adianta o cara sentar lá e falar, o time já treinou, ele sabe o que tem que fazer. Não, o time treinou, sabe o que tem que fazer, tá preparado para a competição. O técnico que tá lá no pier falou tudo, ó, ali vocês vão acelerar, ali vocês vão mais leve, ali vocês vão remar mais assim, mais assado. Mas ainda assim, tem uma pessoa que eu acho que chama Timoreiro, eu não sei, eu não lembro o nome aqui. Mas enfim, tem uma figura que fica na ponta, que é o líder, dizendo exatamente o que foi combinado. E isso é liderar. Tem um outro ponto que eu acho que é bem relevante, que é o sempre ser o último a falar. Numa reunião, numa interação com o time. Porque geralmente o líder, ele enviesa a conversa. E se você quer entender de fato o seu time, se você quer entender de fato o que as pessoas pensam, como elas conduziriam as coisas sem o seu direcionamento, para você entender, capturar qual que é o olhar mesmo, quão perspicaz está o seu time, você precisa deixar eles falarem e ouvir. E silenciar por um tempo. Às vezes a gente entra numa reunião com muito desejo, né, de já trazer as nossas ideias, já direcionar, E às vezes isso é importante, o líder tem esse papel, né? Eu reforcei isso anteriormente, repetir,
mas também escuta, seja o último a falar numa reunião. É uma reunião de brainstorm? Estamos compartilhando ideias? Ok, deixa o time falar. Ouve. Direciona inicialmente, que a ideia é que a gente pense em tal projeto com tal objetivo. E deixa as pessoas se comunicarem e falarem. Para você, inclusive, conseguir capturar aquelas que estão mais bem direcionadas e aonde você precisa trabalhar. O próximo ponto é compartilhar as vitórias. Um ponto que eu percebo que exige muito cuidado é que muitas vezes, quando a gente começa a ter bastante sucesso com os nossos projetos dentro da nossa equipe, o líder tende a ficar vaidoso. Ele tende a dizer assim, eu fiz, eu estava ali regendo aquele time, eu pensei em tal coisa, eu escolhi tal caminho. E às vezes é verdade mesmo. Foi ele que fez, ele que pensou, ele que dirigiu, ele que direcionou. As pessoas estão ali operando no comando desse líder. Mas compartilhar as vitórias faz com que você... Essa generosidade, ela é importante no ambiente de trabalho. O líder, ele não vai fazer nada sozinho. Ele pode ter tido todas as ideias, mas se não fosse a equipe, ele não teria feito. Se não fossem as pessoas ali trabalhando, ele não teria realizado. Então, se ele não faz sozinho, por que que ele insiste em dizer eu? É importante compartilhar. Pode ter sido sua ideia, mas a ideia não vale nada sem uma execução. A ideia não vale nada se alguém não foi lá e não comprou a sua ideia e não conseguiu realizar a sua ideia. Você vai ter a ideia, vai gerir, vai fazer, vai tudo? Se sim, mérito seu, parabéns. Mas se você tem uma equipe, isso tem que ser sempre assim, o nosso time, nós realizamos, a gente conquistou. Nunca se coloque nesse posicionamento de eu fiz. Muito cuidado com a vaidade, porque isso destrói um líder. Às vezes o time tá super engajado quando ele vê um líder vaidoso que fala, pô, beleza, o cara trouxe as ideias aqui, mas a gente, olha o trampo que a gente teve, a gente fez tudo isso. Aí vai lá receber o prêmio e fica falando dele. Ou na hora, né, de expor para um outro gestor, para a diretoria da empresa, só fala dele. Então, muito cuidado, você pode perder a admiração da sua equipe. Estamos quase no finalzinho, faltam só 2 pontos, tá? O próximo ponto que tem muito a ver com a coisa do ser médio, mas eu gosto de reforçar também que a gente jamais, em hipótese alguma, como líder, pode fazer vista grossa. O que é isso? Tanto para o trabalho quanto para o comportamento. Mas aqui eu quero falar principalmente do comportamento das pessoas. Às vezes, como líder, você encontra um profissional que é muito bom. Digamos assim, eu tô aqui no estúdio de gravação e tem profissionais aqui. Eu encontrei uma pessoa que é ótima, que é um cameraman, um cara técnico de audiovisual excelente. Eu adoro as imagens que ele faz, ele é sensacional. Mas digamos que na tratativa dele com as outras pessoas do time, ele falha muito. Ele é grosseiro, ele às vezes é desrespeitoso, sei lá. Ele comete assédio, eventualmente. Ele faz coisas delicadas, comportamentais bastante complicadas. Ou então, ele é muito bom, só que ele não é consistente. Ele é ótimo no que ele faz, mas vira e mexe ele some, ele desaparece, ele falta no trabalho, ele deixa a responsabilidade para o outro colega. Ele não é tão responsável, ele é inconsistente. Ele é muito bom, mas ele não é consistente. Não dá para fazer vista grossa nesses casos. Não dá para aceitar alguém que é bom tecnicamente, mas que comportamentalmente vai muito mal. Ou, de alguma forma, não vai tão bem. E aí você deixa pra lá porque, pô, o cara é bom, não quero perder esse cara. Se eu for falar com ele, ele vai ficar bravo, etc e tal. Não dá, porque isso contamina. Todo o seu time começa a olhar e falar, olha, o fulano faz tal coisa. E ninguém fala nada. Vou fazer também. O ciclano falta, não aparece, não entrega, vou fazer também. Então, o líder não pode, de jeito nenhum, fazer vista grossa. E mesmo que você tenha carinho, pessoalidade mesmo, eu tô falando, com outras pessoas, não dá para você colocar isso na frente de uma visão profissional a respeito do que aquela pessoa está entregando, seja de forma técnica ou de forma comportamental. E aí você precisa ter a conversa difícil que a gente já falou. Por fim,
eu acho que é bastante importante que você, como líder, se cerque de pessoas melhores do que você e de pessoas que você admira e não de bajuladores. Esse é um ponto muito sério. Eu deixo por último porque eu realmente acho ele bastante importante, bastante sério de ser tratado. O profissional que tem medo de trazer pessoas que são melhores do que ele para a equipe, ele nunca também vai evoluir. Nós, como líderes, a gente está aprendendo o tempo todo. Eu estava aprendendo, escrevendo esse texto aqui e essas ideias que eu estou compartilhando. Eu estou aprendendo, inclusive aqui, falando, passando essas informações. Provavelmente depois eu vá assistir, eu não gosto muito de me assistir, mas talvez eu assista e eu aprenda de novo. A gente aprende o tempo todo. Agora imagina se sou só eu, a melhor pessoa da minha equipe, com a minha cabeça. Como que eu vou expandir? Como que eu vou aprender? Como que eu vou melhorar também? Eu não sou uma profissional que sabe tudo, ninguém sabe tudo. A gente sempre... a gente é um aprendiz o tempo todo, né? É difícil a gente chegar ao nível mestre de alguma coisa. Por mais que a gente tenha amplo conhecimento sobre as coisas, por mais que a gente seja premiado sobre as coisas, por mais que a gente tenha muita informação e muito conteúdo sobre aquela coisa, ainda tem muita coisa para aprender. Então, um ponto que é muito relevante é que você se cerque de pessoas que são melhores, pessoas que são inteligentes, são capazes de se desenvolver, inclusive de te substituir. Esse é o ponto importante. E se você se cerca de pessoas que te bajulam, que te agradam, que te trazem presentes e mimos e que falam quanto te adoram, mas que são médias, e aí são essas as pessoas que você decide manter na sua equipe porque é seguro, é confortável, provavelmente você não é um bom líder para elas, porque você tá só esperando delas que elas cubram talvez esse buraco que tem em você, essa carência, né, de ser bem querido e tudo mais. E você também não tá se desenvolvendo mais. Como é que você vai ser um líder melhor para essas pessoas se você não tá acrescentando mais nada na sua vida, se você não tá aprendendo mais nada? Então, esse é o último ponto aqui. Evite pessoas bajuladoras. Se cerque de pessoas que você admira, de fato, que você olha e fala, caramba, olha a apresentação que essa pessoa fez. Olha o material que ela entregou. Olha a ideia que ela me confrontou e ela tem razão. Se cerque desse tipo de pessoas, que é essa turma que vai te ajudar a ser um líder melhor, um profissional melhor. Muito bem, eu espero ter contribuído aqui nesse episódio. Eu vou ficando por aqui. Eu adorei fazer essa versão solitária do Layer Talks. Espero que você aí tenha curtido também, tenha podido absorver um pouco dessas ideias. Se fez sentido, comenta aqui no vídeo, se você estiver no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, também segue a gente, traz as suas informações, vem aqui no YouTube, manda uma mensagem para nós, seja lá no YouTube ou no meu LinkedIn também, que está sempre à disposição para todo mundo. E aí a gente vai conversar mais sobre esse tema. E se tiver algum ponto que você queira que eu traga para cá, também comente que eu vou fazer mais vezes episódios insights como esse. Muito obrigada pela sua participação até aqui e até o próximo Insight.